Boa noite! Estamos começando mais um Memorial Casa. E que alegria ter você aqui conosco. Aproveita, chama todo mundo, senta no sofá da casa e vamos compartilhar a palavra de Deus juntos. Nesse mês de outubro, nós estamos com um tema muito especial, estaremos falando sobre a Reforma Protestante, as 5 solas da Reforma Protestante. Estão imperdíveis as mensagens. Se eu fosse você, eu não perderia uma. Vamos orar para iniciarmos o nosso culto? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de ouvirmos o Senhor, de sentirmos o Senhor perto de nós, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, por esse culto 100% online, porque ele alcança tantas famílias, ó Pai, ao redor de toda a nossa nação e até o mundo. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui e imploramos, fique conosco até o fim. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora nós ficaremos com a adoração. Vamos adorar o Senhor juntos? Demorei tanto pra ver, foi tão difícil entender que eu carrego em mim a tua vitória, Deus. Não é pelo que fazemos, nem pelo que merecemos. Transformas em glória o que quebrado está. Tu és o vencedor. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroastes, ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Hoje eu posso enxergar, quero em ti descansar, pois tudo vem de ti. És minha vitória, tu és o vencedor. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroastes,
que é adorarmos ao Senhor juntos, não é? Louvado seja o nome do nosso Deus, só Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Agora nós iremos adorar o Senhor, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você tem esse desejo, vai aparecer aí agora na tela um QR Code para que você possa fazer a sua entrega do seu dízimo e a sua oferta. Agora nós estaremos estudando a palavra do Senhor. Como eu disse no início, durante esse mês de outubro, nós estaremos estudando a respeito da Reforma Protestante. E os principais princípios da Reforma Protestante, que são os 5 solas. Antes de falarmos sobre os 5 solas, vamos mencionar o que se trata a Reforma Protestante. Bem, no século XVI, em 31 de outubro de 1517, o monge alemão Martinho Lutero, ele, inconformado e discordando de algumas práticas da igreja que se distanciavam do que estava previsto na Bíblia, ele então criou 95 teses em que havia um questionamento dessas práticas da igreja. Basicamente, diziam respeito à cobrança de indulgências, né? Ou seja, um valor que era cobrado para perdão dos pecados. Também havia questionamentos a respeito da liderança religiosa se envolver com políticas, com corrupção, enfim. Diante desses questionamentos, Martinho Lutero, então, elaborou essas 95 teses e ele, então, pregou essas teses na porta de uma igreja e iniciando, assim, esse movimento de retorno às Escrituras, esse movimento de valorização da Escritura, de valorização da fé, da salvação vinda pela fé, né? Do perdão de pecados vindo pela graça do Senhor e não por cobranças de quaisquer valores que sejam. Enfim, essa reforma, irmãos, há 508 anos atrás, né, agora no mês de outubro, estaremos comemorando no dia 31 de outubro, esses 508 anos da Reforma Protestante. Foi o que possibilitou que hoje nós estivéssemos vivendo o que nós estamos vivendo. Nós, batistas, somos frutos da Reforma Protestante. E nós celebramos juntos essa reforma, né, esse aniversário de 508 anos da Reforma Protestante. Essa reforma ela era estruturada em 5 princípios principais, que são chamados 5 solas. Sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Sola Fide, ou seja, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Sola Christus, somente Cristo. E soli Deo Glória, glória somente a Deus. Hoje nós estaremos estudando o primeiro sola, que é o sola Escritura. Então, como nós dissemos, sola Escritura, ele diz respeito a somente a Escritura, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus e é a única regra de fé e prática dos cristãos. Nós reconhecemos na Bíblia o nosso o nosso único normativo, a nossa única regra de fé e prática. É nela que nós confiamos. Ou seja, a Bíblia ela está acima de qualquer tradição humana, de qualquer tradição religiosa, ela está acima de quaisquer experiências pessoais, está acima de qualquer afirmação contrária, ou mesmo de profecias que venham,
profecias futuras que venham contradizer o que está na Bíblia, a Bíblia com certeza ela vale mais. A Bíblia é a única e suficiente fonte para nós cristãos, a respeito de perdão, a respeito da salvação, a respeito do conhecimento de quem é o Senhor Jesus, de quem é o nosso Deus, a respeito, é na Escritura, é na Bíblia que nós somos guiados nas nossas decisões pessoais, nas nossas decisões cotidianas, enfim. A Bíblia é a única autoridade infalível para a fé e prática. Bem, irmãos, e aí nós vamos agora estar verificando como que a própria Bíblia fala dela mesma, demonstra o valor da própria Escritura, ou seja, a própria Escritura testemunha a respeito dela mesma. Primeira coisa é que a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, é inspirada por Deus e é suficiente. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça. Ou seja, irmãos, a Bíblia não é qualquer livro. É um livro que foi inspirado pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Os homens que ali escreveram foram homens que não estão escrevendo histórias alheias, não é apenas um livro de história, ao contrário, são homens que receberam orientação e revelação do próprio Deus. E como diz aqui o apóstolo Paulo, ela é suficiente, ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir. Ou seja, nós não precisamos de revelações humanas, nós não precisamos de nada além da Bíblia, porque ela nos instrui nas nossas questões do dia a dia, ela nos instrui a respeito da nossa fé, ela nos instrui a respeito do nosso Deus. E eu acho muito importante, porque a Bíblia, como o nosso pastor Ederson sempre comenta, é o livro mais atual, né? Ele está mais atualizado do que o Jornal de Amanhã, né? Assim que o pastor fala. Pois é. Então, na Bíblia, nós encontramos instruções sobre, no meu caso, como ser uma boa esposa, como ser uma boa mãe, como ser uma boa profissional, quem é empregado, como ser um bom empregado, quem é patrão, como ser um bom patrão, enfim, na Bíblia estão ali as regras, as orientações e todas as partes da nossa vida, como, enquanto filha, como eu devo agir com relação aos meus pais, enquanto mãe, como eu devo agir em relação à minha mãe, e assim sucessivamente. Na Bíblia nós encontramos instruções de toda a ordem. O apóstolo Pedro também confirma a inspiração das Escrituras. Em 2 Pedro 1, 21, está escrito o seguinte: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Deus. Por isso até que ela se chama de palavra de Deus. Não apenas isso, a Bíblia também é uma fonte de vida. Além dela ser inspirada e suficiente, ela é fonte de vida. Percebam que o próprio Jesus, ao ser tentado ali no deserto, qual foi a resposta que ele deu para o tentador? Qual foi a resposta que ele deu para Satanás? Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o próprio Jesus, que é Deus, reconheceu que a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus, ela é suficiente para nos alimentar. E aí, irmãos, nós nos alimentamos espiritualmente, é claro, mas também nos alimentamos até fisicamente com a palavra de Deus. Por quê? Nós deixamos de fazer tantas coisas que prejudicariam o nosso físico quando nós obedecemos, cumprimos o que está escrito ali na Bíblia. Então, de fato, a palavra é fonte de vida. A palavra também é luz e direção. O Salmo 119, versículo 105, é um versículo tão conhecido. E o salmista diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus, ela é uma guia para a nossa vida, né? O Senhor, quando nós estudamos a palavra, quando nós lemos a palavra, entendemos, nós conseguimos saber por onde andar, porque nós recebemos dali as instruções do Senhor. Por isso que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. A palavra de Deus também é a autoridade final. Isaías 8, versículo 20, diz assim: há lei e há o testemunho.
Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Ou seja, a palavra de Deus é ela que tem autoridade final para julgar as tradições, os costumes, as opiniões, as falas, os rituais. Ou seja, não basta que seja uma autoridade religiosa que venha proclamar alguma coisa. Se ela não estiver embasada na palavra de Deus, como diz aqui o versículo, nenhuma luz existe nela. Então, acima de qualquer tradição está a palavra de Deus. A palavra de Deus também, ela evita enganos. É interessante que quando nós conhecemos, é a mesma coisa, né? Quando você precisa estudar algo para fazer uma prova, né? Se você só acerta na prova, se você estudar e saber a matéria ali. Do mesmo jeito com a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, nós não caímos em armadilhas de Satanás ou em armadilhas do nosso próprio coração. Por quê? Porque nós teremos conhecimento e saberemos se aquilo que nós estamos pensando em fazer está ou não está conforme o que o Senhor deseja que façamos. Aqui o apóstolo Paulo, novamente falando dele, Atos, capítulo 17, versículo 11, na parte B, fala assim: todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Paulo, então, ele elogia os irmãos de Bereia, está falando aqui justamente dos bereanos. Paulo elogia os irmãos de Bereia por julgarem a pregação dele próprio com base nas escrituras, né? Está em Atos, né? Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, mas aqui nós verificamos o elogio partido do próprio Paulo, mencionando que esses irmãos não simplesmente acreditavam porque era Paulo que estava falando, mas sim porque eles confirmavam lá nas escrituras e viam realmente o que eles estavam falando estava correto. Então, que nós também sejamos tipo esses irmãos de Bereia, que possamos não apenas ouvir, especialmente na época de hoje, né, em que tantas pessoas têm falado tantas coisas no Instagram, no YouTube, que a gente possa julgar, de acordo com a palavra de Deus, se o que está sendo dito realmente está conforme o que o Senhor deseja que façamos. E aí nós vamos ainda pensar um pouquinho sobre o valor, além de todos esses valores que nós conversamos aqui, sobre o valor da palavra de Deus. É através da palavra de Deus, irmãos, que nós entendemos quem nós somos. Bem, a palavra de Deus foi inspirada pelo próprio Deus. O nosso autor é o próprio Deus. Quem nos criou foi o próprio Deus. Então, quem melhor para falar a respeito de nós, senão o nosso próprio Criador? Então é na palavra do Senhor que nós encontramos tantas respostas, que às vezes a filosofia fica tentando encontrar, a ciência fica tentando encontrar, mas é na palavra de Deus que nós encontramos o motivo da nossa existência, encontramos como que nós seremos verdadeiramente felizes, enfim, que nos dá tantas dicas a respeito de nós mesmos. É na palavra de Deus também que nós entendemos o nosso pecado, que nós entendemos o quanto esse pecado nos distancia do Senhor. Nós entendemos a necessidade da graça de Jesus ao nos oferecer o seu perdão. É que nós entendemos a necessidade de um Salvador que decidiu morrer em nosso lugar para que nós fôssemos então alcançados por essa salvação. E o mais importante é que nós entendemos, através da palavra de Deus, que inicialmente nós éramos distantes do Senhor, inimigos do Senhor. Mas quando nós decidimos nos encontrar com Ele, convidá-lo para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós então deixamos de ser inimigos e passamos a ser amigos, passamos a ser, até mais do que isso, passamos a ser adotados como filhos do Senhor. E existe conhecimento melhor de quem nós somos do que esse? Mas também através da palavra de Deus, nós entendemos quem Deus é. Bem, irmãos, o Senhor ele decidiu se revelar a nós, seres humanos, através da sua palavra. Que grande incógnita que seria se não tivesse ali o Senhor inspirado esses homens para falar a respeito dele. Como é que nós saberíamos algo do Senhor que é tão grandioso, tão poderoso, tão excelso?
Mas ele, tão misericordioso que é, ele decidiu então inspirar homens para que eles escrevessem ali e nós tivéssemos alguma pequena noção. Certamente, no céu, nós teremos ainda muitas e muitas surpresas maravilhosas com relação ao nosso Deus. Mas é na palavra de Deus que nós conhecemos um pouquinho do nosso Deus, é ali que ele se revela, ele revela o seu amor, ele revela a sua misericórdia, ele revela quem ele é, a sua natureza eterna e grandiosa. Sabe, irmãos, como nós podemos amar alguém que nós não conhecemos? Não é assim nas nossas naturezas, nas nossas relações humanas? Nós conhecemos uma pessoa, às vezes nem sentimos vontade de nos relacionar com ela, achamos até que ela é meio metida, não sei o quê, mas quando nós começamos a socializar, começamos a nos relacionar, pode ser que nasça uma grande amizade. Às vezes pode ser que nasça até um relacionamento amoroso, um casamento. Por quê? Porque nós decidimos gastar tempo para conhecer aquela pessoa. Com o Senhor é a mesma coisa. O nosso relacionamento com o Senhor, ele se estreita quando nós conhecemos quem Ele é através da Escritura. Sabe, irmãos, não apenas isso. A palavra de Deus nos revela o que Ele espera de nós. Nós já vimos que revela quem nós somos, revela quem Ele é, mas também revela o que agrada ao coração do Senhor. O que agrada o coração do nosso amado Deus é através da palavra de Deus que nós vamos entender. Devo andar por esse caminho? Devo fazer dessa forma? Devo falar assim ou não devo? Porque assim eu sei que eu estaria agradando ao Senhor. E é através da palavra de Deus é que nós poderemos viver, aprenderemos a viver de forma prática o cristianismo. É conhecendo a palavra, conhecendo os ensinamentos de Jesus, que é o nosso maior exemplo aqui nessa terra, é que nós poderemos viver de forma prática o cristianismo. E não apenas isso, também poderemos levar esse evangelho para outras pessoas, porque Jesus, ele deixou essa mensagem para que a gente vá ao mundo e pregue o evangelho. Como é que nós vamos pregar o que nós não conhecemos? Há necessidade de nós estudarmos a palavra para que a gente leve muitas outras pessoas ao conhecimento do Senhor. Sabe, irmãos, o valor da Escritura é muito precioso, é muito grandioso. São instruções, são orientações, são correções, são respostas, tantas coisas que nós obtemos através da palavra do Senhor. E eu queria compartilhar com vocês o meu testemunho de conversão. Meu testemunho de conversão, ele foi esse mês de setembro agora. Eu completei 35 anos de vida cristã. E sabe como eu me converti? Eu era uma adolescente, nos meus 14 anos de idade, e eu comecei a ler a palavra. Eu comecei a ler a Bíblia. E aí, através da leitura da Bíblia, eu vi que as práticas religiosas que eu estava adotando não estavam conforme a Bíblia. Eu vi que as tradições que eu estava implementando na minha religiosidade não estavam conforme a Bíblia. E aí o Senhor mesmo foi me instruindo e me apresentou a pessoas que me auxiliaram no estudo da palavra. E hoje, depois de 35 anos, eu estou aqui louvando ao Senhor, tendo essa vida na presença do Senhor há 35 anos. Sabe, irmãos, e não apenas isso, o valor da palavra de Deus na minha vida não ficou lá no passado, apenas na minha conversão, quando eu identifiquei que aquilo que eu estava fazendo não estava correto, e me arrependi, pedi perdão, e tracei uma nova história para mim. Não ficou só aí. Sabe por quê? Quantas e quantas experiências eu tive ao longo da minha caminhada cristã de respostas obtidas através da palavra. Quantas e quantas vezes eu pedi ao Senhor uma direção e Ele me deu através da palavra. Quantas vezes eu fui instruída numa sala de EBD, numa sala da AME, como nós temos aqui. Quantas vezes eu fui orientada, fui instruída através de uma mensagem de um pastor. Enfim, irmãos, a palavra de Deus, ela norteia toda a nossa vida cristã. É impossível nós sermos cristãos se nós não estivermos com a palavra de Deus sendo o nosso livro de cabeceira, o nosso livro de estudo, o nosso livro de análise. Bem, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, em que tanta coisa se fala por aí,
né? As pessoas têm tanta liberdade de expressão, podem falar de tudo e mais um pouco. É urgente nós voltarmos à centralidade das Escrituras. É urgente esse tema de retorno à centralidade das Escrituras. Nós precisamos entender e colocar em prática que a Bíblia é sim a nossa única regra de fé e prática e que nós precisamos nos debruçar sobre elas. Sabe, irmãos, existem tantas traduções da Bíblia, esqueci o nome que se dá, mas enfim, existem várias formas de se estudar a Bíblia. Existe uma tradução que é chamada Na Linguagem de Hoje. É tão simples e é tão fácil de ler. O pastor Ederson, ele usa bastante nas ministrações dele e é muito interessante. Se você está começando na caminhada cristã, compra uma Bíblia na linguagem de hoje, que vai fazer toda a diferença. Como você vai conseguir entender? Parece que você está lendo um livro, um gibi, um livro fácil de se entender. Enfim, não importa. Mas eu não tenho essa tradução, eu não tenho. O que eu faço? Tem no celular, tem aplicativo de celular, tem tantas formas de nós alcançarmos a palavra. Hoje nós não temos desculpa e nós precisamos dar à Bíblia o valor que ela tem. Enfim, se você quer conhecer a Deus, leia a palavra do Senhor. E lembre-se que acima de qualquer experiência pessoal, acima de qualquer tradição, acima de qualquer sentimento, acima de qualquer opiniões, a palavra de Deus, ela deve vir em primeiro lugar. Tudo está na Bíblia. Todas as orientações que nós precisamos estão na Bíblia. E vamos, junto com Martinho Lutero e junto com os irmãos aí que compilaram as 95 teses de Martinho Lutero nessas 5 solas, vamos declarar sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Só ela é a nossa regra de fé e prática. Amém, irmãos? Que assim nós possamos, cada um de nós, entendermos a importância da centralidade da Bíblia. Que nas nossas vidas nós possamos colocar a Bíblia como a nossa principal regra. Antes de você tomar qualquer decisão, consulte a palavra. Antes de você agir num negócio, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus relacionamentos, consulte a palavra do Senhor. Certamente, Deus vai falar com você através da palavra. Assim nós terminamos essa mensagem, essa primeira mensagem dessa série de mensagens da Reforma Protestante. E se eu fosse você, eu não perderia as próximas mensagens, que estão imperdíveis, as próximas solas que serão estudadas nesse mês de outubro, nas quartas-feiras. Deus abençoe a cada um e que o Senhor complete em nossos corações a palavra dele. Amém? Thank you.